Boa noite, amigos. Estamos recebendo a nossa amiga Beth, querida do coração. Hoje, nosso o expositor que vinha, ele teve um problema, mas a Beth veio aqui para nos dar uma força na palestra dessa noite, porque a Beth é uma pessoa maravilhosa, nossa amiga, sempre ajudando a gente. E o tema que a Beth vai falar, que a gente teve que trocar, não ia dar tempo, né? O porquê, para que os resgates. Ô, Beth, minha querida amiga, que honra, que alegria poder ouvir, aprender um pouco com você. Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez, sempre socorrendo a gente aqui do SEAC. Desculpa, pessoal, estou de preto, porque está muito frio, né? Mas eu estou de amarelo por baixo, aqui uma camiseta amarela, né? Geralmente o pessoal não gosta de preto, né? Que não é bom, dizem, né? Eu não creio muito nisso, não acredito muito nisso, mas, né? Isso para mim é bobagem. Mas, por gentileza, amiga Beth, você pode iniciar com uma prece e depois uma vibração e uma prece no final. Você tem de 30 minutos a mínima, até uma hora. Muito obrigado, e é com você, querida amiga do meu coração. Obrigado por nos ajudar. Deus abençoe. Volte mais vezes. Obrigada, amigo querido do coração, obrigada pelas palavras de carinho e pedindo a Deus e a Jesus, aos nossos mentores amigos, que possam estar conosco, nos amparando, nos inspirando, nos protegendo, para que possamos entender as palavras do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus e passá-las adiante de uma forma clara e simples. Sejam conosco, amigos queridos, não só hoje, mas em todos os momentos da nossa existência. Então, o tema é esse, né? O porquê e o para quê dos resgates coletivos. Então, né, a gente hoje vive um grande momento de transição planetária. Nós estamos passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, e estamos, como dizem os espíritos, né, no início de grandes transformações. E a gente vê realmente que o mundo passa por muitas crises. Crises sociais, crises econômicas, políticas, estéticas, crises pedagógicas na área da educação, ambientais, crise de confiança pública, crise na saúde. Hoje, né, estamos ainda na pandemia do Covid-19. Então, tudo isso são resgates, tanto individuais como coletivos. Então, uma cidade que está resgatando né, o karma do passado, ou uma nação, ou um planeta. Então, por exemplo, a população daquela cidade, né, então, ela tem, a maioria delas, aquele perfil de ter, né, causado problemas em nível pessoal ou coletivo, por isso que vai acumulando débitos. E também estamos passando por crise espiritual. São os espíritos que nos ensinam que estamos vivendo um materialismo exacerbado. A gente vê tanta ganância, ânsia pelos bens terrenos, pelo poder. Isso leva a conflitos pessoais, conflitos íntimos, né? Conflitos interpessoais, né? Então, entre as pessoas, conflitos internos nas nações, então, são as revoluções dentro de um país, guerras, que são conflitos entre as nações, e as guerras sempre existiram. No entanto, segundo os estudiosos, a pior guerra da história foi a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu
entre 1939 e 1945. Então, nesses 6 anos de conflito globalizado, estima-se que tenham morrido de 50 a 85 milhões de pessoas. Então, não só no Holocausto, o extermínio dos judeus pelo nazismo, mas também as bombas atômicas que foram jogadas pelos Estados Unidos em cima do Japão, né, e sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, que destruíram completamente 2 cidades. Então, somando todas as mortes, né, os soldados e outros civis que foram mortos, né, de 50 a 85 milhões de pessoas pereceram nessa Segunda Guerra, nesse prazo de 6 anos. E no século XXI, né, surge o terrorismo, os conflitos étnicos, as guerras civis, as guerras de operações híbridas, e que é uma guerra de operação híbrida. Então, é um país interferindo no outro país para derrubar aquele governo através de golpes de Estado. E hoje nós temos muitas guerras, além da guerra na Ucrânia, né, tão trazida pela mídia, existem ainda, segundo, né, os estudiosos de conflitos armados, 28 guerras, 28 conflitos armados espalhados pelo mundo todo, na África, no Oriente. Então, só que essas guerras não são, né, não se dá propaganda nelas, mas também são tremendamente letais. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 742, Allan Kardec muito sabiamente pergunta aos espíritos qual é a causa que leva o homem à guerra. E os benfeitores da espiritualidade respondem: é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. Então, né, todas essas guerras têm como causa a predominância da nossa natureza animal, o egoísmo, a agressividade, a prepotência. Então, a nossa natureza espiritual ainda está incipiente, né? Está começando a nascer. E, então, a predominância da natureza animal e a satisfação das paixões. Então, né? É o querer, é o poder. Essa é a condição do nosso planeta. Por isso, tantas crises para todo lado. Além das guerras, ainda existem outros problemas. Os conflitos religiosos, a pobreza, né? A corrupção, disseminação de fake news, a falta de segurança. Né? Você sai na rua, né? Tem medo de que te levem o celular, te levem o carro. A educação precarizada, a instabilidade política, a poluição, a falta de emprego, a falta de assistência social. Então, tanta gente sem moradia, a falta de assistência à saúde, os crimes virtuais, né, os hackers, aqueles golpes no Pix, né, a quadrilha do Pix, problemas com drogas, tanto lícitas, né, álcool, cigarro, como ilícitas, as outras drogas pesadas. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque esse é o panorama do nosso planeta. A gente não tem como fugir de chegar à conclusão de que estamos numa decadência moral. Então, é uma situação insustentável, tudo isso. E ao longo da história da humanidade, Jesus, o nosso governador, enviou muitos missionários que reencarnaram no nosso planeta ou que, através de médiuns, trouxeram mensagens edificantes para ajudar no nosso progresso moral, a começar pelas 3 revelações: Moisés, a própria vinda de Jesus no nosso planeta e a doutrina espírita, mas muitos outros missionários
em muitos outros segmentos religiosos, falando sobre solidariedade, fraternidade, boa convivência. Mas aí a gente vê, né, como anda a situação do nosso planeta. A maioria da população ainda está nesse extremo egoísmo, por isso promove tantos males. Jesus disse: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que promover o escândalo. Então, o escândalo é todo mal, né, que alguém possa fazer ao outro ou a si mesmo. Mas o escândalo acaba se transformando no instrumento da justiça de Deus, para que possamos resgatar as nossas dívidas. Mas aquele que promove o escândalo amplia o seu débito. É como se diz, né? O homem é o lobo do próprio homem, né? O homem se destrói a si mesmo. Então, esse é o nível evolutivo da humanidade terrena, ainda muito atrasada. E aí é por isso que surgem as pandemias, né? Então, o porquê e o para quê dos resgates coletivos, as pandemias, as guerras, as crises, são resgates coletivos. Então, esses resgates, essas crises, né, vêm para despertar a nossa consciência, a nossa integridade moral, né, os nossos valores morais, né, e com isso promover a regeneração moral da humanidade. Todas essas crises são como que chacoalhões, né? Assim, o nosso despertamento, sabe? Chacoalha assim, você vai acordar ou não vai acordar? Essa é a função da crise, nos despertar. Crise é uma palavra grega né, vem lá do grego crisis, com K, né? Crisis, e significa momento decisivo. Então, crises é uma decisão. Hipócrates, pai da medicina, muitos séculos antes de Cristo, né, que viveu na Grécia, já empregava essa palavra com esse sentido, né? Crises é um momento de decisão. Vem com essa ideia de decisão, decidir separar o bom do ruim, o joio do trigo. E falando, né, em joio e trigo, Jesus nos contou a parábola do joio e do trigo. Está lá em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. A gente lê: durante o juízo final, os anjos virão separar os filhos do maligno, que é o joio, as ervas daninhas, dos filhos do reino, que é o trigo. Então, o joio é uma planta muito parecida com o trigo. Enquanto eles crescem juntos, né, eles não dá para discernir o que é o joio do que é o trigo. Mas à medida que crescem, né, vão se diferenciando. E aí a gente lê lá em Mateus: então, tendo deixado as turbas, entrou Jesus em casa. Chegando-se a ele, seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo, né, é o filho do homem. O campo, o filho do homem é Jesus. O campo é o mundo, é a humanidade, tanto composta de espíritos encarnados como de espíritos desencarnados que estão ao redor do nosso planeta, lá no plano espiritual mais próximo à Terra. A boa semente é o Evangelho de Jesus. O joio é o mal, são as interpretações equivocadas do verdadeiro caminho do bem, é a nossa intenção, a nossa a prática deliberada de fazer o mal, de prejudicar a nós, ao planeta ou a alguém. O inimigo que semeou é aqueles que procuram nos desviar do caminho do bem, sejam
aquelas companhias encarnadas ou desencarnadas, no caso, os obsessores. Os servos são os trabalhadores de Jesus. O pai de família é Deus. E quando Jesus fala em ceifa, significa fim de um ciclo. O que é a ceifa? Então, o joio e o trigo cresceram, né? E aí vem os ceifadores, os trabalhadores, os servos, para cortar o joio e o trigo. Então, a ceifa, muita gente entende como fim do mundo, mas não é do mundo todo. Fim do mundo como ele está agora, esse mundo ainda tão cheio de maldade, fim do mundo de provas e expiações, mas início do mundo de regeneração. Então, é o fim de um ciclo. O próprio Allan Kardec nos diz, né, que há muitos estágios evolutivos dos planetas, das humanidades que vivem nesses planetas. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestes, né? E os ceifeiros, os missionários do bem, farão essa separação do joio e do trigo, dos bons e dos maus. E aí, continuando lá em Mateus, pois, assim como o joio é ajuntado e queimado no fogo, assim será o fim do mundo. Quer dizer, o fim de um ciclo, né? O Filho do Homem, que é Jesus, enviará os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo o que serve de pedra de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, a gente lê essa parábola lá em Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. E Jesus, né, sempre muito didático, né, inteligentíssimo. Por que ele usou essa parábola? Porque enquanto o joio e o trigo crescem, não dá para saber quem é joio, o que é joio e o que é trigo, só depois que eles ficam grandinhos, né? Assim também é aqui entre nós. A, a diferença entre bons e maus, entre justos e injustos, nem sempre é perceptível. As pessoas usam muito de hipocrisia, de fingimento, né? Mostram-se uma coisa e no fundo são outras. E no julgamento final, que é a transição planetária, esse momento pelo qual passamos, esse momento atual, então é essa época da colheita, época de crise, época de separação do joio e do trigo, dos bons e dos maus. Então, o trigo, aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus ou de qualquer outro, como Buda, como Krishna, todos aqueles que fazem o bem, eles permanecerão no planeta Terra, eles poderão reencarnar no planeta Terra, que irá se transformar no mundo de regeneração, um mundo melhor do que hoje. Mas o joio, né, aqueles recalcitrantes no mal, aqueles que teimam em não se modificar, eles serão afastados do nosso planeta, reencarnarão em mundos inferiores ao nosso. Mundos, por exemplo, ainda primitivos, onde não existe toda essa tecnologia que temos hoje. E isso não é castigo de Deus. É uma escolha deles, faz parte das leis divinas. Eles não acompanharam o progresso do planeta, a marcha do progresso, né, segue, o planeta evolui, e aqueles que não evoluem de acordo com a evolução planetária reencarnarão em planetas compatíveis ao seu grau evolutivo. É tudo uma questão de sintonia, de merecimento. Então, esse é um momento de crise, né? Época de crises. Quais as características de uma crise?
imprevisibilidade, desequilíbrio, aquela sensação de urgência de tudo, né? Parece que o tempo é curto, parece que não dá tempo de nada, daqui a pouco, né, o dia já acabou. Essa sensação de instabilidade, não a sensação, mas também os fatos que ocorrem, né, essas mudanças rápidas, ameaça à vida, e a gente vê, por exemplo, os danos ao meio ambiente, as crises políticas e econômicas, ao abandono dos desfavorecidos da sorte, passam frio, fome, por falta de apoio, de acolhimento. Então, há uma necessidade de mudança. A crise mostra que é necessário mudar. Então, é isso que a crise está nos mostrando. A situação do nosso planeta está insustentável. E alguma coisa precisa ser feita, não pode continuar do jeito que está. E, então, somos convidados a mudar o nosso comportamento para melhor, né? Para instalar na Terra, né, o reino de justiça, de dever, de ordem, de amor. Então, cada um fazendo a sua parte, porque o reino de Deus será instalado um dia na Terra, mas esse reino de Deus será a somatória do reino de Deus em cada um de nossos corações. Então, e essa transição planetária, ela já constava do planejamento, né, divino há muito tempo. No Velho Testamento, muitos profetas, como Isaías, Enoque, muitos outros, já anunciaram que haveria um momento de transição, né? Fim de mundo, fim de ciclo, fim de era. Jesus também, no sermão profético, que a gente pode ler lá em Marcos, capítulo 13, versículos, todo o capítulo 13. Em Mateus, no capítulo 24, Jesus fala no sermão profético que haverá um início de dores, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, nos ensina que até o fim não é perseverar até o fim de um trajeto, por exemplo. Eu vou perseverar até o fim da minha viagem. Não. Perseverar até o fim significa até atingir uma finalidade. E aquele que perseverar nos seus progressos espirituais é que será salvo. E outras previsões surgiram depois de Jesus, né? Os maias, né, que trouxeram o calendário maia, os maias viveram na América Central do século XIII ao século IX depois de Cristo. Eles eram muito bons em matemática, em astronomia, e foram eles que elaboraram esse nosso calendário de 365 dias. E os maias já explicavam que fim de mundo significa início de um novo ciclo evolutivo do planeta. E depois também, né, Nostradamus, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, fala que Nostradamus foi um dos mais célebres profetas que já existiram. E diz ele que o Nostradamus teve a ocasião de assinalar os eventos dolorosos que se abateriam sobre os seres humanos caso permanecessem nos comportamentos arbitrários que se tem permitido. Ou seja, as previsões são alertas. Podem acontecer ou não. Depende se a gente acorda, se a gente desperta, se essa crise nos chacoalha a ponto de despertarmos. E no século XIX, a própria codificação espírita também fala em ocorrências trágicas que assolariam o nosso planeta. A gente lê lá no livro A Gênese, no último capítulo, cujo título é São Chegados os Tempos.
de que não será, né, nesses tempos que chegarão, uma mudança parcial, localizada, é só nessa cidade, só nesse país. Não, será uma renovação em todo o planeta. E aí a gente vê, né, a multiplicidade das causas de destruição, né? Por todo o planeta ocorrem destruições, catástrofes, resgates coletivos, então enchentes, terremotos, tsunamis, é, a pandemia do Covid-19, guerras, tudo isso são sinais característicos desses nossos tempos de transição que acontecem para apressar o progresso moral da humanidade. E falando, né, em previsão, a gente falou até o século XIX, né, com o livro A Gênese, mas mais recentemente houve um médium que morou nos Estados Unidos, Edgar Cayce. Ele viveu no fim do século XIX, começo do século XX. E ele morreu no começo do século XX, mas ele previu muitos acontecimentos que acabaram acontecendo no mundo inteiro. Então, todas essas profecias, elas estão aí para chamar a nossa atenção e mudar a nossa postura. A nossa postura em relação a nós mesmos, em relação aos outros, em relação ao planeta. E, né, se continuarmos adormecidos nessa nossa tarefa de evolução espiritual, a destruição continuará. Esse chacoalhão continuará até que acordemos. Então, enquanto isso, vai havendo a separação do joio e do trigo, né? A gente vê que está havendo um grande número de desencarnes. Alguns trabalhadores vão para o plano espiritual, alguns trabalhadores do bem, que morreram, por exemplo, nessa pandemia do Covid-19, do coronavírus, eles morreram, mas eles vão trabalhar lá na pátria espiritual, depois reencarnarão na Terra, e outros não. Outros serão exilados para mundos inferiores, e lá nesses mundos eles terão oportunidade de acelerar o progresso científico, tecnológico, social e moral do planeta onde eles irão habitar, porque eles levarão consigo essa bagagem que conquistaram aqui, nesse nosso planeta. O Manuel Filomeno de Miranda diz: eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. As grandes calamidades de uma ou outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. Então, né, todas essas calamidades, né, de várias procedências, querem nos convidar para refletir. Estamos aqui na Terra só de passagem. Então, para que tanta ganância? Para que tanta ânsia de poder, de brilho, de status? Tudo isso acaba. A gente não leva para o lado de lá. Somos espíritos imortais. Nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Então, todas essas grandes calamidades, como diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda, vêm para despertar a nossa consciência. Mas se a gente olha, né, em nível mundial, esse despertar ainda está muito lento. O próprio Manuel Filomeno de Miranda escreve que a Terra se transformou, o planeta Terra, numa aldeia global. E por isso tudo, essa transformação, né, numa aldeia global, facilitou o egoísmo das pessoas e das nações, ou seja, dos governantes das nações. Porque o que acontece? Uma ânsia de domínio na política, na sociedade, na economia. Isso tudo gera condutas insanas, desonestas,
E, por um lado, cresce a miséria, a fome, o abandono da grande maioria da população, e, por outro, né, essa, essa ganância que amontoa bens e lucros, mas temporariamente. Enquanto isso, vão acumulando uma tonelada de débitos nas costas para o ressarcimento, né, por muitas vidas. E esses espíritos retardatários que se comprazem no mal, né, se eles permanecerem nessa acomodação perversa, conforme diz o Manuel Filomeno de Miranda, serão exilados. Exilados temporariamente para mundos inferiores. Lá eles serão úteis para limar as arestas das suas imperfeições morais, limar as tarefas das imperfeições morais uns dos outros, né? Por causa desse choque de interesses, esses conflitos, e também levarão os conhecimentos tecnológicos para auxiliar o progresso do planeta. É aquela, tudo isso é narrado pelo mito da perda do paraíso, pela perda do jardim do Éden. É uma separação temporária, porque é um exílio temporário, porque assim que eles evoluírem suficientemente através da dor, né, como Jesus falou na parábola do joio e o trigo, eles irão para mundos onde haverá choro e ranger de dentes. Mas assim que eles evoluírem, voltarão para mundos, né, numa evolução maior, quem sabe mundos de regeneração. E o Manuel de Filomeno fala, né, esses espíritos lá exilados, sofrendo a dor e a saudade da separação dos afetos, preparam-se moralmente para o retorno para o seio generoso da Mãe Terra. E até eles voltarem, a Terra já terá progredido, né? Esperamos o suficiente para se transformar no mundo de paz, né? Mas ninguém é esquecido, de forma alguma. Os benfeitores espirituais, eles estão por toda parte, eles movimentam-se para atenuar as consequências tanto da imprevidência de uns como do desespero dos outros, porque, né, nessas crises muitas pessoas entram em desespero e cometem erros, e os trabalhadores da grande transformação, que são esses missionários de Jesus, eles estão há muito tempo operando, como diz Manuel Filomeno, diligentes nos mais variados segmentos sociais e culturais da Terra. Então, eles estão por toda parte. Onde há oportunidade de eles inspirarem para o bem, eles, né, não perderão essa chance. O Manuel Filomeno fala que está havendo grandes migrações de espíritos felizes, espíritos, né, que já não precisam mais resgatar muita coisa para promover mudanças sociais na Terra, mudanças sociais para que haja mais justiça social, mais solidariedade, porque esse mundo de regeneração ele vai ser implantado, mas lentamente, à medida que diminuir a ignorância, a crueldade, né, que existe no nosso mundo. Então, nós temos que fazer a nossa parte. O que vai acontecer após os resgates coletivos, até agora a gente falou de dor, né, de aflição, porque nós é que estamos plantando isso, por conta das nossas imperfeições morais. Então, estamos nesse momento, né, difícil, mas valiosíssimo, para que possamos avançar no nosso progresso moral. Mas o que vai acontecer após os resgates coletivos? Todas as profecias falam que a Terra irá se transformar num mundo melhor, uma nova Jerusalém.
terra onde mana leite e mel, será o reino dos céus, o reino de Deus na terra. Então, no mundo de regeneração, em, em que um dia a terra se transformará, não haverá mais espíritos comprometidos com o mal, não haverá pandemias, não haverá doenças degenerativas, porque a humanidade não terá mais débitos de grande porte. Então, haverá solidariedade entre os povos, liberdade de escolhas, de trocas. Os missionários virão para apressar o progresso moral, utilizando-se do intelectual e do tecnológico para promover a fraternidade entre os povos, a fim de que os mais poderosos ajudem no desenvolvimento dos menos aquinhoados, as placas tectônicas, né? Porque hoje há terremotos, tsunamis, furacões, ciclones, vulcões. Então, as placas tectônicas se harmonizarão, porque, né, hoje elas estão se chocando ainda, causando os terremotos. Por quê? Porque haverá um equilíbrio na temperatura do nosso planeta. E aí, os espíritos dizem, né, o próprio Manuel Filomeno de Miranda, em 2 livros que ele escreve, que é Planeta de Transição e Rumo ao Mundo de Regeneração, que haverá lindas paisagens por conta desse equilíbrio da temperatura. E o homem? O homem também passará por modificações, tanto no seu físico, como no seu psicológico, modificações positivas. Não haverá mais órgãos desnecessários, então as formas corporais serão graciosas, leves, compatíveis com essa futura atmosfera física e moral do nosso planeta. Bom, né? Vai ser muito bom morar num planeta assim. Mas, enquanto isso, para sobrevivermos a esse caos, precisamos fazer a nossa parte. Então, desenvolver o amor, a solidariedade, como diz Manuel Filomeno de Miranda, as aflições permanecerão enquanto predominar ambições terrenas, ânsia de poder, ânsia de ter. Então, precisamos estar preparados, precisamos manter a serenidade, o equilíbrio, cuidando do nosso emocional, não alimentar o ódio, que o ódio tende a crescer na psicosfera planetária, né? A soma do pensamento de todos, encarnados e desencarnados. Essa psicosfera, ela já está bastante pesada, até por conta dos inimigos do bem, os inimigos de Jesus, da causa do Cristo, inimigos tanto encarnados como desencarnados, que não querem implantação do reino de Deus na Terra. Então, a nossa parte é não fazer fofocas, não espalhar fake news, porque nós responderemos, né, pelas nossas atitudes. Então, esse é um momento de muita cobrança de responsabilidade, tanto de nós mesmos, como dos governantes de cada nação. E, então, precisamos fazer a parte que nos cabe, da melhor forma possível, dando o melhor de nós a cada dia da nossa existência. Manuel Filomeno fala: esses dias alucinados passarão, porque fazem parte de um período de seleção de ideias e existências, a separação do joio e do trigo. Então, precisamos aproveitar a oportunidade de estarmos encarnados esse momento de transição planetária. Aproveitar como? Fazer a nossa reforma íntima, para despertar a nossa consciência, desenvolver o nosso moral, né? Aperfeiçoar-nos moralmente,
para que esse planeta seja um planeta melhor, um planeta pacífico, um planeta feliz. E Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, os nossos olhos devem ser postos nas bem-aventuranças que Jesus prometeu e que estão lá nos esperando. Basta que tenhamos forças, coragem, perseverança e esperança para vencer esses momentos difíceis. Quanto tempo vai demorar, né, para o planeta se transformar no mundo de regeneração? Depende de cada um de nós. Então, vamos fazer uma vibração. O mundo está precisando de muito amor. Façamos uma vibração a todo o nosso planeta. O nosso planeta tão doente, o nosso planeta tão necessitado de luz, de paz e de amor. Vibremos por cada nação para que haja a paz mundial. Vibremos por cada dirigente para que eles tomem as melhores decisões em prol da coletividade, da sociedade, e não em prol de seus interesses pessoais. Vibremos por cada cidade, por todos os povos, por cada casa do mundo inteiro, pelas pessoas que lá estão, felizes, infelizes, saudáveis, doentes, aflitas, empregadas, desempregadas. Vibremos por todos, para que tenhamos muita força, muita coragem, muita perseverança, de seguir sempre adiante, dando o melhor de cada um de nós. Vibremos por aqueles que não estão em suas casas, que estão em instituições de amparo, orfanatos, creches, asilos, albergues, penitenciárias, hospitais. Vibremos por todos eles que lá estão em busca de auxílio e vibremos também por todos os trabalhadores que fazem a sua tarefa nesses locais de tanta dor e tanta necessidade. Que eles possam ser amparados pela espiritualidade amiga e vibremos também por todos aqueles que estão na pátria espiritual, os espíritos de luz, os espíritos sofredores, aqueles que estão retornando, e vibremos também pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelo SEAC, pelos seus dirigentes encarnados e desencarnados, e vibremos por nós também. E nós pedimos, Jesus, abençoa-nos nessa nossa caminhada, que possamos ampliar a nossa consciência e saber como instalar o teu reino de amor e sabedoria em nossos corações. E, com muita humildade e gratidão, nós dizemos a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, a glória para todo o sempre.
Que assim seja. Uma boa noite, amigos queridos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações.